27ª Instrução do Aprendiz Maçom. Simbolismo dos animais. Venerável Mestre diz: não apenas a Bíblia se utilizou de nomes de aves e animais, por suas nobres qualidades, para caracterizar diversos aspectos da divindade. Para os egípcios, a águia simbolizava a inteligência, o boi a força, além de muitos outros, pois alguns animais detinham atributos, e por isso poderiam figurar como símbolos, pela semelhança desses atributos com os pressupostos da divindade, para depois se tornarem sagrados, como o boi e o crocodilo, por vezes graças à superstição. Na Bíblia, tanto os judeus como os cristãos usaram metodologia análoga, e se observa. Item em Ezequiel e no Apocalipse de João, um dos evangelistas, que utilizou a águia como símbolo do óleo vidente. Item Lucas dizia que o touro era o símbolo das águas vivas e da força cósmica. Item Marcos tinha no leão a energia de intrépido valor, correspondente ao fogo cósmico. Item Mateus se valia de uma cabeça de um homem ou de um anjo, sintetizando a simbologia dos três acima citados, combinando-os no intelecto superior do homem e na espiritualidade cósmica. Primeiro Vigilante diz: à época, por meio de passes cabalísticos, os sacerdotes dos hebreus depositavam as vibrações negativas sobre a cabeça de um bode preto, que em seguida era solto no deserto, onde tais vibrações se perdiam sem poderem fazer mal aos fiéis, nem pela proliferação do mal. Portanto, o bode preto simbolizava a capacidade de chamar para si a expiação dos pecados e erros da humanidade, levando-os a seguir para um local onde não existiam seres vivos, evitando que proliferassem, e assim, simbolicamente, seria a capacidade de retirar a ignorância da humanidade e purificá-la com sua sabedoria. O ser humano está irreversivelmente ligado aos animais, mesmo por questões biológicas, de vez que é um deles, e desde tempos imemoriais tem-se notícias dessa ligação. Até porque frequentemente os homens tomavam para si as qualidades dos animais, e por isso os cultuavam, além de buscarem o próprio aperfeiçoamento ao se espelharem nesses animais, isto é, em suas características que mais se adequassem, e assim, muitos povos adoravam, e ainda adoram, animais como divindades. Sendo a maçonaria riquíssima em simbolismo, não poderia deixar de estudar essa profunda ligação com os animais, chegando até a empregá-los em sua ritualística, pois conforme a análise do estudioso Zilmar P. Barros que diz: item na maçonaria encontram-se figuras de uns tantos animais, simbolizando profundas verdades, além de máximas instrutivas regeneradoras. Segundo Vigilante diz: o galo é uma ave doméstica, que se relaciona com a movimentação do cotidiano, mas que expressa o valor relativo da vida, pois quando o horizonte fica rosado anunciando um novo dia, é o galo o que avisa cantando que a hora de despertar se aproxima. Seu cantar revigora o espírito humano na senda dos exercícios comuns, e quando o sol apenas se anuncia, reverência à criação com seu canto sonoro. Filosoficamente, é o símbolo da vigilância cuidadosa, transformada numa das funções mais repassadas de desvelo da raça humana, isto é, simboliza a vigilância espiritual. O boi é representado nas cerimônias como símbolo da força e do trabalho. O cão, na linguagem alegórica bíblica, personifica o perseguidor ou profano, entretanto na simbologia maçônica, figura em alguns graus como emblema de fidelidade e zelo no cumprimento do dever. A pomba representa a pureza entre os judeus, assim como representa o Espírito Santo para os cristãos, chegando até que os russos se abstêm de comê-la. Na maçonaria aparece em diversos graus, configurando o fecundante e universal espírito da natureza. A raposa é o animal que para a ordem representa o símbolo da astúcia e dissimulação, qualidades que devem ser desenvolvidas independente das do leão, da inteligência e vivacidade do macaco, e da audácia e da visão da águia. A serpente é o símbolo da razão e da imortalidade, como também do poder iniciático, e entre os hindus denominado Anagan, sendo o emblema do adepto ou iniciado, além de que na primitiva igreja cristã simbolizava a vitória de Cristo sobre o diabo. Orador diz: a águia figura simbolicamente em quase todos os graus da maçonaria, conhecidos como filosóficos ou altos graus, representando a audácia, a perspicácia e o gênio com que todos os integrantes devem contemplar, serena e firmemente, a deslumbrante luz da verdade, bem como a vitória. A águia se destaca como uma figura conhecida há muito tempo, tanto que na Roma antiga era estampada nos estandartes das legiões, bem como no trono imperial, enquanto na Rússia czarista figurava solenemente nas múltiplas bandeiras imperiais, como símbolo de fidalguia e poder. João, o evangelista, considerado como o águia dos doutores da igreja, fé com que todos os cristãos adotassem dessa igreja na condição de prosélitos, e sobre a lenda dourada, o apóstolo diz: item a águia, de todas as aves, é a que voa mais alto, e contempla o sol com mais firmeza. Assim, por analogia, a coragem humana quando descansa, pode voltar com renovação de forças e mais ardor, à meditação das coisas celestes. A águia bicéfala, isto é,
com duas cabeças, foi introduzida como símbolo na maçonaria no ano de 1758, quando em Paris foi criado o corpo maçônico que se denominou Conselho dos Imperadores do Oriente e do Ocidente. Naquela época, segundo o escritor Zilmar P. Barros, o rito praticado era constituído de 25 graus, que formaram a base do rito escocês antigo e aceito. Atualmente, na maçonaria a águia bicéfala tem seu significado simbólico assentado nas características da elevação e da coragem. Também figura entre os símbolos dos graus de cavaleiros Kadosh e dos príncipes do Real Segredo, além de ser o emblema ou joia dos soberanos grandes inspetores gerais. Grau 33, do rito escocês antigo e aceito. Secretário diz: o pelicano é uma ave aquática que praticamente flutua, que se move, enfim, quase sobre as águas, mas que, quando em voo, sempre prefere planar a baixa altitude. Essa ave era para os antigos egípcios o símbolo do Espírito Santo, da mesma forma como a pomba também o representa para os cristãos. O pelicano é um dos principais símbolos do filosofismo maçônico, pois, conforme a lenda, simbolicamente, se for preciso rasga o próprio peito para com seu sangue alimentar sua prole, demonstrando o alto sacrifício que sintetiza o amor materno e paterno. Por isso, foi escolhido como símbolo do grau 18, de Cavaleiro Rosa Cruz, e assim sendo, no grande dicionário enciclopédico de maçonaria e simbolismo, do autor. Especialista Nicola Aslan, existem referências da adoção do pelicano como um dos mais significativos componentes da simbologia maçônica. A maçonaria manteve ligações com a alquimia filosófica, principalmente na França, que adotou muitos de seus símbolos, sendo a maioria proveniente dos Rosa Cruzes, que eram alquimistas por excelência. A instituição em seus altos graus adotou o mesmo pelicano dos Rosa Cruzes para simbolizar o grau de cavaleiro do mesmo nome, isto é, Rosa Cruz, como já dito, pois se tratava de um grau alquímico por excelência, além de suas características eminentemente crísticas, já que é considerado de per si. E tem a síntese do amor materno e paterno, isto é, do amor familiar. Tanto assim, que o pelicano é sempre representado no momento que, lendariamente, abre suas entranhas para alimentar seus filhotes, que nas figuras sempre aparecem em números tidos como sagrados, ou seja, em 3, 5 ou 7. Guarda, ou cobridor, o diz. Em complemento, ensina Nicola Aslan que o pelicano simboliza o emblema da caridade, assim como seria também um dos símbolos do grande arquiteto do universo, pois se o cosmos se alimenta da sua substância, explica-se porque na joia dos cavaleiros Rosa Cruzes. Item: o pelicano é visto sobre um quarto de círculo, que sustenta seu ninho. A figura anterior jamais foi satânica, sendo apenas a imagem de um animal, de um bode por exemplo, apenas estilizado em uma estrela de 5 pontas invertida, aludindo à impureza animal, em oposição à do homem puro, que também se estiliza na mesma estrela, porém em posição ereta, desde que, como é perfeitamente sabido, o pentalfa caracteriza todo o significado maçônico. Verifica-se que na Bíblia constam sobre o bode pelo menos 3 versões em Mateus 32, 33 e 34, que tratam de representações maléficas, em contraposição ao cordeiro. Considerado como o símbolo da bondade, disso resultando então a crendice profana de que os maçons se reúnem para cultuar o mal. Ainda em Mateus, o bode representaria o homem agressivo, impuro, odioso e maléfico, contrapondo-se ao homem manso simbolizado pelo cordeiro. Na Bíblia, também em Levítico 16, há referências ao bode expiatório e ao bode mensageiro. O maçom, como homem que conhece os perigos do ódio, da depressão, da inveja, do ciúme e da irritação, é item um bode que busca tornar-se cordeiro. O bode expiatório era sacrificado pela expiação dos erros e mazelas dos pecadores impuros, e simboliza o idealista que vive sua missão sem esperar recompensas, disposto a ser incompreendido pela ignorância dos outros a quem pretende servir. Jesus, o Cristo, que foi preterido em benefício de Barrabás, seria um grande exemplo de amor ilimitado recompensado com ódio e incompreensão. Finalmente, o maçom bode aceita o exemplo de Cristo, e pretende viver em harmonia com seus ensinamentos, consciente de que poderá também ter para si a incompreensão e o ódio, como retribuições ao bem que pretende transmitir. Querido irmão, você gostou desse conteúdo? Então não saia sem deixar seu comentário, isso ajudará muito o algoritmo do nosso canal, para alcançarmos mais e mais buscadores de conhecimento e assim, poderemos transformar a nós mesmos, homens bons em homens melhores. Obrigado, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal Trilhas Maçônicas, e nos indique a um amigo, juntos somos mais fortes. Ah, só mais um recado importante: se você deseja conhecer um pouco mais profundo sobre a maçonaria, acesse a descrição ou o primeiro comentário desse vídeo e clique no link do nosso treinamento, e também, se desejar, adquira o livro físico das 100 instruções do aprendiz maçom. Fraterno abraço a todos e que o grande arquiteto do universo ilumine cada um.